E neste ano de 2024 é o primeiro ano em que existe mais dinheiro investido em fundos passivos do que em fundos ativos. Reparem aqui neste gráfico da Morningstar, em que mostra como o dinheiro tem entrado e saído nos fundos. A azul, os fundos ativos e em vermelho, os fundos passivos. E nós podemos ver que nos últimos 10 anos, todos os anos houve entradas no fundo passivo. No entanto, nos fundos ativos, até já houve anos em que houve saídas. Reparem ali no ano de 2022. É impressionante. E a questão aqui é, porquê? Porque é que cada vez mais as pessoas estão a querer investir e a investir nos fundos passivos em vez de fundos ativos? Então, mas nós nos fundos ativos, que têm pessoas especializadas dentro da área, que sabem imenso, não estão a conseguir bater aquilo que é o mercado? Ora, acontece é que houve um senhor no passado, ele que é o pai do investimento passivo, John C. Bogle, que até que escreveu este livro magnífico que eu recomendo a toda a gente. Mesmo que sejas um investidor de ações, lê este livro porque vale a pena ter este conhecimento. Ele já tinha dito há muito tempo isso, que qualquer pessoa ficaria melhor e com uma rentabilidade superior num fundo passivo e simplesmente seguindo o mercado com uma estratégia de dollar cost average do que estaria a investir num fundo ativo a tentar bater o mercado. Porquê? Ora, um fundo ativo é constituído por pessoas essas altamente qualificadas e que têm o melhor hardware e o melhor software para analisar, mas isso traz custos. E quem é que paga esses custos? Ora, é o próprio fundo através da sua comissão de manutenção. Enquanto que no fundo passivo não há essa gestão toda, porque é só seguir o mercado, a taxa de comissão é tremendamente baixa. Nós temos aqui até já um fundo em Portugal ou na Europa, cujo ticker é o SPYL, cuja taxa de comissão é de 0,03. Se nós nos virarmos para fundos de investimento ativos em empresas dos Estados Unidos, nós vamos ter comissões do género de 2%, ou mesmo 1%, ou 1,5%. Estão a ver já aqui a diferença. E depois não é só isso. Depois existem alguns fundos que têm, para se entrar no fundo, tem que se pagar uma comissão de subscrição. Para se vender o fundo, tem que se pagar uma comissão de venda. Caso o fundo tenha uma performance acima do mercado e que tenha batido alguns recordes, paga-se uma comissão de performance. Portanto, apesar de agora estas comissões já estão todas a desaparecer, porque pronto, o mercado e esta indústria está a mudar, não é? Portanto, como é que um gestor, mesmo que tome boas decisões, com estas comissões todas, consegue abater o mercado? E depois, para mim, existe ainda outra razão. É que o gestor pode tomar uma excelente decisão ao ver que uma empresa está muito cara e então dar uma ordem de venda de parte dessa posição, agarrar nesse dinheiro e investir noutra empresa que ele considera que está barata ou que esteja a um bom preço para se comprar, porque há ali um potencial enorme. No entanto, o gestor precisa de tempo para provar esta decisão. Se essa decisão demorar ou seja, se o mercado não ver essa decisão a ser tomada num prazo de um ano, por muito boa que ela tenha sido, o gestor é penalizado porque não há resultados. Dando aqui um exemplo prático, com um exemplo mesmo aqui da carteira. Eu há cerca de um ano investi na PayPal. Eu fiz a minha análise e achei que a empresa não valia aquilo que o mercado estava a dar na altura, que andava à volta dos $60. Eu achei que valeria $80. Eu fiz a minha análise, cheguei ao meu preço de compra, que era de 57, então quando a ação foi para baixo dos 57, eu comecei a adquirir ações da PayPal. Ora, acontece que, passado basicamente um ano, o mercado viu que realmente a ação valia $80 e que a minha análise que eu fiz, naturalmente que o mercado não foi por causa de mim, isso é óbvio, né? O mercado é que começou a ver as coisas da maneira como eu também via.
E então eu, num prazo de um ano, consegui ter esta rentabilidade na PayPal, o que é espetacular. Foi uma excelente rentabilidade. Ora, acontece é que em um ano isto aconteceu, mas podia não ter acontecido. Neste momento, a ação ainda podia estar a marinar nos 60 e poucos dólares. E eu estava a ganhar uma miséria em termos de rentabilidade. E caso eu fosse um gestor de fundo e tivesse tomado essa decisão, provavelmente, se o preço da ação da PayPal não se tivesse mexido de acordo com aquilo que eu acho, os investidores podiam ter perfeitamente visto: este tipo não está a apresentar resultados, eu vou sair daqui. E depois, no ano seguinte, em 2025, a PayPal teria valorizado mais de 100%, por exemplo. Estão a ver a ideia, não é? Portanto, ou seja, se o gestor do fundo ativo não demonstrar resultados, ele é penalizado com a saída de investidores. E toda a gente sabe que o que as empresas dessas casas de investimento querem é resultados para captar dinheiro, para receber as comissões. Como é muito difícil bater o mercado, neste caso vou considerar o mercado como o SP500, vocês já estão a ver que as pessoas em si já estão a ir para fundos de índice. Uma coisa que o Sr. John C. Bogle sempre o disse. Né? Até o próprio Warren Buffett, em 2008, fez uma aposta em como que se existisse alguém que investisse em fundos ativos, que passado 10 anos, essa pessoa iria perder a aposta. E houve uma pessoa que, sim senhor, que se chegou à frente e adivinha o resultado. Exatamente, perdeu a aposta. O Sr. Warren Buffett demonstrou aquilo que bem sabia. Agora, com esta mudança de paradigma, será que os fundos de gestão ativa vão desaparecer? Ora, eu penso que não. Eu acho que vai existir aqui uma mudança dentro deste mercado. Aquilo que vai acontecer é que eu acho que os fundos ativos vão se tornar mais fundos de nichos, fundos muito mais específicos. E vou dar aqui um exemplo muito prático. Eu, em 2012, fiz um investimento que foi até agora o investimento com mais rentabilidade no curto prazo que tive. Eu tinha lido uma notícia em como os Estados Unidos estava a existir um boom no mercado imobiliário dos Estados Unidos. E o que é que eu me lembrei logo? Bom, as casas dos Estados Unidos utilizam como matéria-prima a madeira. Então, se está a existir esse boom e existir esse crescimento acima do normal, eu vou investir nessa indústria. E, na altura, fui buscar um fundo de investimento ativo, porque eu, na altura, não conseguia investir em ETFs, porque em Portugal a de giro não sei se já existia ou não, mas não tinha a força que tem agora, e outras corretoras não tinham essa força. E eu investi através do meu banco num fundo ativo sobre aquele setor da madeira. Eu tive um resultado espetacular. Eu de 2012, acho que cheguei a vender o fundo em 2015, eu fiz quase 300% de lucro, o que foi um resultado brutal. Nunca tinha feito um resultado desse género. Agora, eu acho que os fundos ativos vão ser exatamente para este tipo de situações, para nichos de mercado. Para quem quer longo prazo, até eu próprio já o disse anteriormente e é o que o John C. Bogle também diz, para longo prazo é investir num índice. Não há mais nada a dizer. É deixar o mercado fazer o seu trabalho e, e deixar seguir. Até porque o mercado não vende os vencedores. Ele descarta é os perdedores. Não é? As 500 maiores empresas de hoje não são iguais às 500 maiores empresas de há 20 anos atrás. Podemos ter algumas empresas lá, como por exemplo a Microsoft, não é? Mas daqui a 20 anos o SP500 vai ser diferente do que é hoje. No entanto, ao longo do tempo, eu vou ter sempre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Portanto, o facto de não descartar os vencedores e descartar sim os perdedores torna-se um fundo tremendamente racional de se investir. É um índice espetacular. No entanto, eu acho que nós agora temos aqui o reverso da medalha também. O facto de nós termos mais dinheiro investido em fundo passivo, eu acho que vai acontecer aqui um fenómeno
que já foi alertado por alguns grandes investidores. Que fenómeno é esse? Eu acho que quando nós tivermos fatores negativos na economia e começarem a existir aqueles períodos de bear market, as vendas de pânico vão ser muito mais fortes no mercado do que aquilo que é num fundo de gestão de ativa. Porquê? Quando eu invisto no SP500 através de passivamente, eu invisto e o dinheiro entra logo e é constituído um investimento nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quando o meu dinheiro entra num fundo ativo, não quer dizer que ele seja logo investido. O gestor é que decide quando é que vai investir ou não. E geralmente os gestores têm sempre um buffer em dinheiro para uma possível venda de rápida que os investidores queiram fazer do fundo, para ele não ter que vender os ativos, como também ter uma parte em dinheiro porque acha que o mercado está caro e está à espera de oportunidades, mediante as regras do fundo. Quando existem estas vendas de pânico, o que é que vai acontecer? O gestor não vende logo os ativos. O gestor primeiro utiliza a parte do dinheiro que tem para este tipo de situações e depois, se esse dinheiro desaparece, então ele começa a vender os ativos. Portanto, existe aqui um buffer até chegar ao mercado. Ok? No passivo, não. Quando eu der a ordem de venda, caso não seja completada por uma ordem de compra, então a unidade de participação é destruída e as ações que lhe estão associadas são também elas vendidas no mercado. Ok? Portanto, por isso mesmo, quando existir estas vendas de pânico, quando existir os bear markets, as quedas vão ser muito mais abruptas e, como tal, podem ser muito mais duras. Mas, no entanto, tenta ver isto no fator positivo, ok? Se tu não tens a necessidade de vender, vê isto como um fator de oportunidade. E ele pode ser uma excelente oportunidade que o mercado está-te a dar de compra. Até porque, desde 2012 para cá, o mercado tem sido sempre a subir. Tivemos algumas correções, como é óbvio, mas não tivemos nenhum bear market a sério. Nós não tivemos 2 ou 3 anos continuamente a descer e depois mais 2 anos aqui em que a bolsa não sai do sítio para depois então começar outra vez a crescer. Nós não tivemos nada disso. E não me admiraria nada que no futuro próximo isso viesse a acontecer. Mas isso é um tema para outro vídeo. Portanto, já sabes, se este vídeo te trouxe valor, dá aquele gosto para ajudar a crescer o canal. Se não és inscrito, inscreve-te. E eu te despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.